Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes, com os comentaristas Vinícius Poit e José Eduardo Cardoso. Vamos ao primeiro tema. O presidente Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, fecharam um acordo com os detalhes da PEC do fim da escala 6x1. Esse texto que diminui a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial. O período de transição, um ponto que estava sendo muito debatido entre os parlamentares, também foi estabelecido entre os líderes. A redução das 4 horas será realizada em 2 etapas. As primeiras 2 horas serão reduzidas 60 dias após a promulgação do texto e as outras 2 depois de 1 ano. O relatório apresentado hoje pelo deputado Léo Prates contém esses mesmos pontos. A gente vai ouvir agora o que disse o presidente da Câmara após uma reunião com o presidente da República. Após 60 dias da promulgação da PEC, em sendo aprovada na Câmara e no Senado, porque nós temos que também aguardar a tramitação no Senado Federal, nós colocaremos no texto que 60 dias após a promulgação da PEC, nós já faremos a redução de 2 horas imediatamente. 2 horas imediatamente, 60 dias após a promulgação da PEC. E após 12 meses, mais 2 horas. Então, a transição se dará dentro de 1 ano, não mais do que isso. Nós faremos a redução de 44 horas para 40 em 1 ano após essa primeira redução de 2 horas. Vamos então ao debate. Muito bem-vindos. Boa noite. Poit, ainda tem um caminho pela frente, debate no plenário, no Senado Federal, mas considerando esse cenário atual apresentado por esse texto, essa transição de 1 ano muda o rumo das eleições? Boa noite, Ju. Boa noite, doutor Zé Eduardo. Todos estão acompanhando o grande debate, Ju. Eu não acredito que muda o rumo das eleições. Agora, a gente deveria analisar o tema, Ju, com dados, com evidências. Esse tema é um tema muito delicado, é um tema que afeta todos os cidadãos, seja o empregado, seja o trabalhador, seja o pequeno empreendedor ou a grande empresa, não pode ser tratado com populismo eleitoral. E é o que eu vejo grande parte dos políticos fazer, em transformar o nós contra eles. Transformar, olha, esse aqui é a favor do fim da escala do 6x1, então ele defende o trabalhador. E esse aqui é o malvadão contra o trabalhador porque ele está sendo contra esse projeto. Mas será que é isso? Será que a gente não tem que discutir quais são os impactos financeiros para o comércio? Quais são os impactos possíveis em informalidade aumentando, já que alguns pequenos não vão conseguir, receber essa lei e adequar sua folha e contratar mais gente? Como é que vai ser o efeito dessa medida para a economia? E aqui, Zé, ninguém está faltando com sensibilidade ao trabalhador que rala e rala muito. Eu estava hoje cedo tomando café, conversando com a minha esposa sobre este projeto e a gente falando, puxa, quais setores vão ser afetados mesmo? Porque tem muita gente que trabalha de segunda a sexta, já faz 5x2, né? Agora a gente falou, puxa, e o shopping, né? A loja de shopping, nossa, é uma pauleira, não tem descanso. O garçom do restaurante, o cara da padaria, que tem gente que trabalha, parece que todo dia, folga no domingo, ou às vezes muito restaurante, hoje é segunda-feira, folga na segunda-feira. Esses setores vão sofrer demais, né? E aí é duro também para o trabalhador, tem que ter sensibilidade com o trabalhador. Agora vamos tratar o tema com a seriedade que ele merece, Gil? Porque, na minha opinião, tem muito populismo, é muito nosso contra eles. Puxei dados da Confederação Nacional do Comércio, da Confederação Nacional da Indústria. Embora algumas empresas são grandes, conseguem absorver, conseguem adequar na sua margem, os pequenininhos não conseguem. Principalmente o varejinho na rua, que são os exemplos que eu citei. Enquanto essa turma fala bonito, não, porque nós vamos, daqui 60 dias, já 2 horas, tá? Tudo pensando na eleição. Fala do alto do palanque lá em Brasília, essa canetada de Brasília vai afetar o senhor empreendedor, a senhora empreendedora da padaria da esquina, que não vai conseguir se adequar. É muito difícil, gente. Então vamos
talvez medir uma transição diferente para cada setor? Porque o argumento que eu já escutei, você acha, tá bom, que as empresas grandes que têm uma margem grande de lucro não vão conseguir readequar? Essas possivelmente consigam até readequar as escalas, mas o pequeno empreendedor não consegue. E fazer isso somente com medida populista, sem fazer conta, sem avaliar qual setor, com uma canetada que vale para a grande empresa, para o grande atacado e vale também para o padaria da esquina, ou salão de beleza, ou qualquer outro, não funciona. Uma medida só é a mesma coisa que você tratar todas as doenças, tudo que você está sentindo com um remédio só. Não funciona, é um remédio para cada coisa. E essa lei, na minha opinião, está sendo olhada de maneira populista, né? Atendendo sim ao anseio da sociedade, mas com um remédio que pode trazer consequências ruins, tanto na inflação, no repasse de preço, quanto inclusive na falta de empregos. Cardoso, muito bem-vindo. Boa noite. Concorda com Poit? É medida populista ou não? E mais, essa transição de um ano muda o rumo da eleição? Olá, Juliana. Olá, Poit. Eu acho essa medida justíssima, correta e necessária. Mas eu nunca vi nenhum direito trabalhista desde o século XIX ser concedido sem que houvesse uma afirmação: olha, isso vai prejudicar a economia, olha, isso vai gerar desemprego. Houve isso quando se falava de salário mínimo, houve isso quando se falava de licença maternidade, houve isso, sempre há. Quando eu tenho um direito para os trabalhadores, sempre vai se dizer que a sociedade não suporta economicamente. Eu acho curioso isto. Na verdade, fosse esse discurso colocado com eficácia, nós não teríamos nem direito do trabalho. Possivelmente, quando se falou, olha, vamos ter uma carga horária, que as pessoas trabalhavam 20 horas por dia no século XIX, não, mas espera um pouquinho, isso vai dar desemprego, isso vai dar problema. E é sempre assim. Quando o benefício é para o trabalhador, é um problema. Quando se dá para o lado mais forte da sociedade, não, isso é uma vantagem. Né? Então vamos reduzir impostos, vamos retirar isto aqui, isto acolá. Mas as pessoas para terem mais lucro. Mas e na hora que eu vou ter uma situação para o trabalhador, é sempre um problema. Isso é da história. A história nos mostra isso. Neste caso, eu achei bastante curioso de uma entrevista de um empresário publicada na Folha de São Paulo, em que ele dizia que era contra. Mas quando ele aplicou na empresa dele, mesmo antes da obrigação, os empregados ficaram melhores, os empregados começaram a produzir mais. Ele falou, olha, eu sou contra isso, sabe? Mas eu estou achando ótimo, eu vou implementar porque eu estou tendo mais renda, mais rentabilidade. As pessoas estão mais felizes, as pessoas estão descansadas. Ou será que o pobre não tem direito a descansar e é só o patrão, o filho do patrão, ou o gerente, ou o diretor que tem? Aquele coitado, aquele empregado não tem direito a ter uma folga maior? Tem esse direito. E eu preciso fazer isto. Os estudos que são feitos até agora mostram que o impacto na economia vai ser muito pequeno, inclusive na perspectiva da produtividade, de eu ter gente trabalhando melhor, gente mais descansada, gente mais feliz. Ora, eu vou então ser contra isto? O que foi feito agora foi uma transição para as pessoas irem se adaptando. Há a possibilidade, depois, de você criar situações de adaptação por lei, que a PEC vai permitir. Então, eu não posso dizer que todo benefício para o trabalhador é populismo e benefício para o padrão, benefício para os patrões, para os empregadores, é uma coisa boa. Eu não posso dizer isso. Claro. Ou seja, é uma medida que a sociedade quer, é uma medida que o trabalhador precisa, e eu tenho que fazer os ajustes necessários para isso. É necessário. Eu tenho que parar de apenas beneficiar um setor da população e a grande maioria sofrer as consequências disto. Me parece que boa parte dos trabalhadores, eu não sei precisar o número, já trabalha numa condição que não será atingida. Eu tenho uma outra um outro conjunto de pessoas que vai ser beneficiada. E eles têm direito que assim seja. E nós temos que pensar as alternativas para isso. E eu não acho também que a consequência será um desastre, será grave. Eu ouvi falar muito isso em 88, quando se falava da licença maternidade. Ouvi falar demais. Nossa, estão ampliando muito, meu Deus! Ninguém vai contratar pessoas assim, ninguém vai fazer... A coisa foi absorvida pelo sistema. E foi absorvida em benefício de uma categoria de pessoas que é sempre esquecida e só é lembrada quando eu vou dar um direito para ela. Claro.
Direitos para os poderosos? Este eu aplaudo. Direitos para os pobres? Não, isso, olha, vai dar problema, é justo, mas vamos devagar. Eu não posso fazer isso. A justiça social exige que nós não tenhamos esse tipo de postura, a meu ver. Medida necessária, correta. Mas isso é populismo. Eu discordo, Poit. Isso não é populismo, isso é necessidade, isso é justiça. Poit Cardoso tem experiência no Congresso Nacional, sabem que os textos sempre têm essa gordurinha, né, que é negociada ali, tem uma expectativa de algumas lideranças de que essa transição seja até ampliada na Câmara ou no Senado. Poit, esse prazo de adaptação de 1 ano, ele é viável ou não? Ju, gostaria de perguntar para o Hugo Mota, gostaria de perguntar para quem, com que conta estão falando que é viável. Falaram com que tipo de empreendedor? E, na minha opinião, com todo respeito ao meu colega e amigo Zé Eduardo, é populismo sim. Não estou dizendo que não é importante, não estou dizendo que não tem que atender ao anseio social, Zé, mas atender ao anseio social sem fazer conta é populismo e é irresponsável. Assim como não existe almoço grátis, não existe aumento grátis, não existe emprego grátis. Isto tem custo. E como o Zé disse, né? Desde a Constituição de 88, a Constituição de 88 só fala em direitos, fala muito pouco em deveres. A gente precisa, inclusive, na minha opinião, reformar a Constituição de 88 para esse Brasil dar certo. O Brasil precisa sim, Zé, e você tem toda a razão de olhar para o social, né? Em nenhum momento eu falei, eu não acho que tem que fazer o nós contra eles, tem que bater palma quando é para o patrão e não com o empregado, nada disso. Mas tem que fazer conta. O dinheiro não nasce em árvore. Né? Não sou eu que disse, vou citar o Margaret Thatcher, já citei aqui de vez em quando, o Zé não gosta. Não existe dinheiro público. Existe dinheiro do pagador de imposto e ele é limitado e todo mundo paga, seja o patrão, o empregado, todos os brasileiros, né? Alguns são isentos pela faixa de renda. E o que a gente faz com esse bolo de dinheiro? Né? Tem que retornar para a sociedade. Agora, a hora que alguém lá de Brasília toma uma decisão, na minha opinião, Zé, sem medir os impactos diferentes em cada setor, ela está errada. Se a transição é boa em 1 ano ou não, eu não sei, tem que pegar e fazer conta. E o impacto, Zé, mais uma discordância nossa, ele não é pequeno. Está aqui, Confederação Nacional do Comércio, estima o impacto em 235 bilhões no setor de serviços. Setor de comércio, serviço, turismo, todo mundo que depende de mão de obra intensiva e horário estendido, vai sofrer. Estou dizendo que não é para ajudar o trabalhador, estou dizendo que não é para flexibilizar, não. Eu estou dizendo que existe uma irresponsabilidade e um populismo em fazer isso sem fazer conta. E trago mais um dado. 7 em cada 10 empregos, ou seja, 70% de todos os empregos de carteira assinada gerados no país ano passado, dado do Sebrae e do CAGED, foram gerados pela micro e pequena empresa, MPE. E esse daí não é o patrãozão. Esse aí não é o grande empresário que gera milhares de empregos. Esse é o pequenininho, gera 10 empregos, é padaria, é o salão de beleza, é a oficina, é a farmácia, é o pequeno lojista de shopping que não tem uma grande franquia. Esse aí tá lascado, porque a margem já tá aqui, ó. O que ele vai fazer? Vai até se adequar, vai ficar feliz em ajudar e tal, mas vai ter que repassar o preço para algum lugar. Dinheiro não nasce em árvore, porque esse Zé, se ele não tem margem sobrando de lucro, e esse pequenininho é o que anda mais apertado, não tem empréstimo no banco, não tem nada, ele vai ter que repassar o preço para algum lugar. Portanto, Ju, eu não sou contra o trabalhador, eu sou a favor de direitos sociais, mas fazendo conta. Sem fazer conta é populismo e é irresponsabilidade. Cardoso concorda com esse impacto em relação aos setores e mais esse prazo de 1 ano é viável ou não para adaptação? Eu concordo com o Poit de que não existe almoço grátis. A única questão é que é necessário que todos comam e todos paguem a conta. Não tem cabimento uma parte da sociedade pagar a conta trabalhando mais do que a outra. Não é correto, não é justo. E aí eu tenho que fazer com que isto aconteça. A sociedade vai absorver. De uma forma ou de outra, ela vai absorver. E eu preciso fazer justiça social com essa absorção. Tem gente que tem uma situação que vai ter que talvez repassar para custo A, custo B. Pois bem, a sociedade vai absorver. A sociedade tem que pagar o custo de uma igualdade social. Ou seja, eu vou manter a desigualdade só para não repassar o custo para que alguns sejam beneficiados? Não importando se são pequenos ou são grandes
mas são beneficiados em detrimento de outros? Não. A igualdade social exige isto. Eu tenho que ousar em certas situações. E todos os estudos que foram feitos, me parece, mostram do que eu vi, que o impacto não é tão grande. E a transição de um ano, ela dá para perfeitamente você ir ajustando. Claro, é até longa a transição. 2 horas agora, 30 dias, depois 2 horas daqui a um ano. É tempo para você ajustar, para você acomodar, para você absorver situações. Eu não posso manter injustiças a preço de que, olha, eu vou fazer cálculos primeiro, daqui uns 10 anos a gente se entende. Não! Tenho que fazer e a sociedade vai absorver. E vocês vão ver que daqui a algum tempo essa discussão vai morrer, sem grandes consequências, como aconteceu em todos os direitos trabalhistas ao longo da história. Não é o caso do POI, evidentemente, mas tem pessoas que não gostariam que tivesse salário mínimo, férias, 13º, porque isso aumenta o custo. Tá, não existe almoço grátis, mas vamos todo mundo repartir a conta na hora de pagar aqueles que comem? Não é correto, efetivamente, que eu coloque para alguns um ônus e para outros não. Isso não é justo. E o que não é justo precisa ser enfrentado com coragem. Tem um custo a justiça. E esse custo tem que ser pago pela sociedade da forma mais equânime possível. Quem tem mais vai pagar mais. Quem tem menos vai pagar menos. Agora, de uma forma ou de outra, eu tenho que fazer uma justiça com os trabalhadores. Não é justo que muitos descansem e outros trabalhem. Não é correto. Isso tem que ser padronizado. Não é correto que aconteça assim. Então, situações desse tipo, de justiça social, nós temos que enfrentar com coragem, com decisão. Não é possível tratar as pessoas desigualmente por um perfil empresarial ou de trabalhador. Não é correto que alguns trabalhem mais que outros na lei fixando. E mesmo assim vai ter gente que não trabalha. Porque há empregadores, eu vou agora descansar, vou tirar 15 dias sabáticos. 1 ano sabático. Tem dinheiro para fazer isso. O trabalhador não vai poder fazer. Não quer dizer que isso vai levar à igualdade. Não, não vai. Mas eu vou diminuindo gradativamente a desigualdade. Porque é injusto, é incorreto. Do ponto de vista eleitoral, eu acho que vai ficar colocado o reconhecimento de que essa é uma conquista muito boa, comandada pelo governo, pelos setores que o apoiam, e tem setores que resistem. Resistem porque acham que o almoço grátis não existe, só que não querem que alguns almocem ou não quer que todos paguem a conta, quer que só alguns paguem a conta não almoçando. Vamos com 30 segundos para cada para a gente encerrar esse assunto, passar para o próximo, Poit. Ju, eu entendo todos os argumentos do Zé Eduardo, né? E entendo até quando ele fala que quem tem mais tem que pagar mais, quem tem menos, mas tem que apresentar a conta, Zé. Eu vejo os políticos falando sem apresentar a conta. Por que 1 ano, sabe? É só a headline, é só a manchete. Eles não explicam por que o ano, não explicam o que vai acontecer com o pequeno, não explicam do grande, não explicam nada, não estudam o impacto financeiro, nada. É só o pitch para ganhar voto. Isso que é ruim, na minha opinião. José Eduardo Cardoso. Pelo que os jornais estão dizendo, vai haver brecha para a lei fazer adaptações, inclusive para a microempresa. Isso está sendo dito. Ou seja, de uma forma ou de outra, eu não vi a redação final do acordo, mas está se divulgando que haverá uma possível adaptação para este pequeno empregador. E a pretexto disso, eu não posso inviabilizar o grosso da medida, a justiça da medida, o correto da medida. Né? Vai ter que conta. É muito difícil fazer esta conta, Poit. As contas que eu vi, elas fecham. Alguém vai ter que pagar um pouco mais. Vai repassar para o consumidor? Não, tá bom, a sociedade vai ficar com esse custo. Então, em síntese, eu acho que o que é correto é correto. E o que é correto não é populismo. É uma recuperação histórica daquilo que é injusto.